Pessoal, bom dia. Nós somos o Grupo 10. Nosso grupo é composto pela Maria Clara, Moisés, João Gabriel, Paulo e eu, Lucas. Hoje nós vamos abordar uma das principais temáticas no que tange à modernização da justiça no Brasil, que é a desjudicialização. E dando uma breve contextualizada, no Brasil existe uma cultura de litígio muito forte. Então, para qualquer conflito que surge, a resposta costuma ser, vamos entrar na justiça. E nosso judiciário já é sobrecarregado e ele, por consequência de tudo isso, muitas vezes acaba se tornando lento e ineficiente. E é nesse contexto que a desjudicialização surge como um caminho para a eficiência da justiça. E o que seria essa desjudicialização? Uma breve definição. É a transferência de procedimentos e conflitos da esfera judicial para extrajudicial. Então, ela não significa diminuir a importância do poder judiciário, mas sim de deixar os conflitos mais complexos para os tribunais e para os juízes, os casos que só podem ser resolvidos por eles, enquanto as demandas mais simples são transferidas para esferas mais ágeis, como, por exemplo, os cartórios e os métodos alternativos de resolução de conflito, que são a mediação, a conciliação e a arbitragem. E por que surge a necessidade de desafogar o sistema de justiça? O relatório do CNJ, Justiça em Números, aponta milhões e milhões de processos parados. E essa morosidade do Poder Judiciário, ela tem um custo social e econômico muito grande. Se todas as demandas, inclusive aquelas mais simples, por exemplo, divórcios em que existe um acordo entre as partes, precisassem passar pelo crivo do judiciário, o dia a dia dos brasileiros ia ser muito afetado. Então aqui, excesso de litígio no Brasil, o judiciário não consegue absorver a demanda de processos, a consequência. E aqui nós temos as 3 bases legais para esse movimento de resolução extrajudicial de conflitos no Brasil. A Lei 11.441 de 2007 permitiu divórcios, separações e inventários consensuais em cartórios. O CPC de 2015 também foi um grande marco, porque ele incentiva o acordo através de mediação e conciliação antes da abertura de um processo, e ele também consolidou o uso capião extrajudicial. As leis de mediação e arbitragem, que nós conhecemos bem, que foram estudadas no decorrer dessa matéria, elas forneceram uma estrutura muito boa para a solução privada de conflitos, com força de título executivo. Bom dia, eu vou abordar um pouquinho sobre a desjudicialização nos cartórios. Com ela, vários procedimentos que antes precisariam de vir ao tribunal, elas podem ser resolvidas brevemente dentro de um cartório, de forma mais célere, mais simples, sem todo aquele estresse que a gente passa entrando em algum tribunal ou afim, e sem necessidade de um processo. Aí tem alguns exemplos, eu coloquei aqui alguns exemplos de procedimentos que podem ser resolvidos dentro de um cartório sem ter que abrir uma demanda judicial. Eu coloquei o próprio divórcio, quando não tem acordo e não há filhos, então tem essa facilidade. Coloquei o inventário e partilha, quando todos os herdeiros são maiores e concordam. A gente sabe que é bem difícil ter um inventário com tanta concordância assim, mas se tiver, é uma maneira mais célere. Uso capião, reconhecimento de posse com documentos e testemunhas, o apostilamento de documentos e a retificação do registro civil. Tudo isso pode ser feito de uma maneira simples, em um órgão de segurança jurídica, porque o cartório acaba sendo isso, e sem precisar com uma ação. Então, os cartórios, eles têm um papel fundamental de aproximar o cidadão da justiça sem ter que entrar com o processo e passar todo aquele estresse. E por mais que, desde que a gente começou com seminários, a mediação e a conciliação tem sido repetitiva aqui nessa sala, não tem como não falar dela no meio da desjudicialização. A mediação e a conciliação, como já foi muito falado aqui, elas são métodos de solução de conflitos baseado em grande parte no diálogo, A ideia é que as próprias partes, com uma conversa, com um diálogo, e aí entra o mediador ou um conciliador, consigam se resolver sem depender de uma sentença, de um juiz. Aí eu coloquei aqui algumas diferenças que já foram abordadas por outros colegas, mas na mediação o foco é no diálogo, na restauração dessa relação que está balançada, o mediador facilita a comunicação e é usado em conflitos normalmente familiares, empresariais, de vizinhança. Enquanto a conciliação, o foco é no acordo rápido entre as partes, o conciliador propõe soluções e é usado em causas de consumo, normalmente em causas de consumo, trabalhistas e bancárias. As partes são convidadas a uma sessão de diálogo. Um terceiro, no caso, ou o mediador ou o conciliador, conduz essa conversa.
Se houver acordo, ele é homologado e tem força de decisão judicial. Esses dois métodos, eles são importantes para tornar a nossa justiça, além de mais célere, eu acho que mais humana também. Eles valorizam a comunicação entre as partes, sem precisar daquele estresse vindo do teor judicial. Não que toda vez seja um estresse, mas acontece o estresse. E evita que conflitos pequenos se tornem grandes disputas judiciais de anos. Bom dia, pessoal. A Maria Clara ela abordou ali a conciliação e a mediação como forma de desjudicialização, e outro método bem relevante é a própria arbitragem, né? Que assim, já foi bastante explorada aí pelos grupos, mas tem que dar uma pincelada nela, que é uma das principais formas, né, de desjudicialização. Ela pode ser conhecida basicamente como uma justiça privada ali para, entre aspas, né, para a resolução de conflitos. As principais características é que existe um árbitro, ou mais de um árbitro especialista, que eles podem ser escolhidos pelas partes para decidir aquela disputa, né? A decisão dele ela tem força de sentença, que é chamada de sentença arbitral, e tem a mesma força de uma sentença judicial. Inclusive, dessa sentença judicial não cabe recurso de mérito ao judiciário, né? Pode ser solicitado no máximo a nulidade, né, dessa sentença arbitral nos casos previstos na legislação. O judiciário não precisa homologar, né, essa decisão aí. E quando pode ser usada a arbitragem? Ela pode ser usada em direitos patrimoniais disponíveis, que são aqueles que envolvem algum valor econômico, e se pode dispor desse direito, né? Direitos que podem ser negociados ou renunciados. Alguns exemplos estão ali, contratos, disputas empresariais, contratos de serviço, de construção, comércio. Não pode ser usada a arbitragem quando os direitos são indisponíveis, né? Você não pode dispor ou renunciar desse direito, que são, por exemplo, ali, o direito penal, questões envolvendo pensão alimentícia, tributos, guarda de filhos, são exemplos de direitos indisponíveis que não podem ser, conflitos relacionados a isso não podem ser resolvidos por meio de arbitragem. E por que usar a arbitragem em vez do judiciário, né? Qual a vantagem? As principais vantagens são a especialidade técnica do árbitro, que os árbitros normalmente eles são experts ali no assunto, as partes podem convencionar escolher ali um árbitro que seja especialista naquela área, como por exemplo, se você for resolver um conflito ali de engenharia, mais adequado que você tenha um engenheiro para resolver esse conflito do que um juiz que não entende da área de engenharia, eventualmente vai precisar de um perito ali para auxiliá-lo. Outra vantagem é a celeridade do processo, né, que é muito mais rápido normalmente do que um processo judicial. A sentença arbitral tem um prazo lá de 6 meses para ser decidido o conflito, mas ser dada a sentença arbitral ali no prazo de 6 meses após a instituída a arbitragem. Tem também a vantagem da confidencialidade, que o processo ele é sigiloso, não é que é sigilo, ele não está público ali divulgado a todo mundo, né? Como os processos judiciais, em regra, eles são públicos, exceto aqueles com segredo de justiça. Quem tem os dados de uma das partes, advogados, consegue fazer consulta desses processos. Outra vantagem é a flexibilidade ali. As partes ela têm liberdade para definir o ato, as regras e os procedimentos a serem aplicados ali naquele caso específico. Mudando agora para o âmbito penal, também existem formas já de desjudicialização no âmbito penal. Eu trouxe aqui 3 mecanismos para apresentar para vocês. O primeiro é a transação penal, que ele é um acordo feito antes da denúncia, para crimes leves ali, em que o autor aceita cumprir uma pena antes, mesmo do MP fazer a denúncia, e aí nisso evitaria o início do processo criminal ali, né? Tem a suspensão do processo, que é no caso em que o processo já foi feita a denúncia pelo Ministério Público. Esse processo ele pode ser suspenso por um período de 2 a 4 anos, permite a extinção da punibilidade se o acusado cumprir as condições propostas ali pelo Ministério Público. Temos também um acordo de não persecução penal, que é um acordo também antes da denúncia, em crimes sem violência ou grave ameaça, no qual o investigado também cumpre condições para evitar a abertura desse processo penal lá. Eu trouxe aqui com mais detalhes eles, só para a gente ver aqui os requisitos, né? A transação penal ela é prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, são para infrações de menor potencial ofensivo, com pena máxima de 2 anos. Ela é proposta pelo Ministério Público antes de oferecer a denúncia, ele antecipa a aplicação da pena, que pode ser restritiva de direitos ou uma pena de multa. Não poderá ser proposta se o autor já tiver sido condenado a alguma pena privativa de liberdade anteriormente, por cometimento de outro crime, se ele já tiver sido beneficiado por outra transação penal nos últimos 5 anos e se ele não tiver bons antecedentes ou conduta social. São os requisitos aí para que se possa
propor essa transação penal. Vale destacar aqui também a súmula 536 do STJ, que diz que a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam à hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Então, se o crime foi praticado ali e está sujeito à Maria da Penha, não se pode aplicar a transação penal. Trouxe aqui alguns exemplos de crimes que podem ser objeto aí da transação penal. Um deles é o crime de ameaça, que tem prevista a pena máxima de 1 ano, lesão corporal, também pena máxima de 1 ano, e entregar veículo à pessoa não habilitada, também pena máxima de 1 ano. Esses são alguns exemplos, mas depende do caso concreto. O segundo instrumento ali é a suspensão condicional do processo, que ela está prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099 também. Ela é ofertada pelo Ministério Público após a denúncia para crimes que a pena mínima, o outro era a pena máxima, esse é a pena mínima, seja de até 1 ano. Ela é já após a denúncia, o processo já está no judiciário, e aí o Ministério Público pode ofertar essa suspensão do processo, mas também tem que atender alguns requisitos, né? Os requisitos do acusado. Ele não pode estar sendo processado, ele não pode ter nenhuma condenação criminal. Tem que ter bons antecedentes, conduta social e personalidade favorável. Se o acusado aceitar a proposta do Ministério Público, o juiz pode suspender o processo por 2 a 4 anos, desde que haja reparação do dano pelo acusado, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial, e ele deve comparecer ao juízo mensalmente também. Após o processo for suspenso aí, se houver descumprimento de alguma dessas condições, o processo ele retorna ao curso normal. Se houver o cumprimento integral, é extinta a punibilidade dele durante o período ali que ficou suspenso o processo. Pode ser de 2 a 4 anos. Né? Alguns exemplos de crimes que podem ser, já são crimes médios ali, digamos assim, eu trouxe ali o estelionato, traz uma pena de 1 a 5 anos, e receptação, que é de 1 a 4 anos. Portanto, a pena mínima ali é 1 ano de cada um deles, né, que é um dos requisitos lá que o Ministério Público pode propor. E por fim aqui a gente tem o acordo de não persecução penal, que esse está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Ele é ofertado pelo Ministério Público também antes da denúncia para crimes um pouco mais graves, né? Crimes em que a pena mínima seja de até 4 anos, mas não pode para crimes com violência ou grave ameaça. Requisitos para o acordo: deve haver também a confissão do acusado, reparação do dano, renúncia a bens e direitos que eventualmente tenha sido produto do crime, deve prestar serviços à comunidade, pagar prestação pecuniária à entidade pública ou de interesses sociais e outras condições que podem ser propostas também pelo Ministério Público. Não pode ser aplicável, se cabível a transação penal, que foi o primeiro instituto lá que a gente viu, se reincidente ou prova de que aquele acusado ele tem essa conduta como habitual, se o autor for beneficiado já nos últimos 5 anos por outro acordo de não persecução penal, por transação penal ou por suspensão condicional do processo, também não pode ser aplicado. Crimes de violência doméstica ou familiar também não podem ser objeto de acordo de não persecução penal, assim como aqueles praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Da mesma forma lá da suspensão do processo, se houver o descumprimento, nesse caso o Ministério Público vai fazer a denúncia do acusado. Se ele cumprir integralmente, vai extinguir a punibilidade. Alguns exemplos são o furto simples, de 1 a 4 anos, e a corrupção ativa, de 2 a 12 anos. Então esses 3 elementos aí apresentados são formas em que a gente desafoga um pouco o judiciário para trazer uma resolução mais célere ali para o caso. São métodos aí de desjudicialização no âmbito penal. Bom dia para todo mundo, espero que estejam todos bem aí na medida do possível. A gente tem uma situação de que a unanimidade às vezes pode ser, digamos, falha, porque se a gente pensar numa forma só, a gente não concorre para melhorar o sistema, né? E o sistema de desjudicialização tem pontos muito importantes, mas eu gostaria de falar primeiro das vantagens para depois falar das desvantagens. A primeira seria para o cidadão. Qual que é a vantagem da desjudicialização para o cidadão? No fim das contas, esse sistema todo, tanto o judicial como o extrajudicial, é para resolução de conflitos, pacificar a sociedade. Ninguém aguenta mais viver nesses conflitos intensos o tempo inteiro. Então, o interesse de todos é que a paz reine, né? Inclusive, o direito acredita que pacificando as relações entre os particulares, né, a gente pacifica a sociedade por consequência. E, nesse sentido, a celeridade, independente de qual for o resultado, se for favorável ou desfavorável para você. Mas se você tiver uma resolução da questão, você tem direito, não tem direito,
no fim das contas, se pacifica uma situação ali, tanto para quem perdeu, quanto para quem, obviamente, aí no caso, quem ganhou, né? Mas essa apreciação do conflito, ela é benéfica para todo mundo de forma mais rápida. Para o Estado, é justamente isso que eu já falei, porque o sistema de justiça tem um custo, né? Não que a desjudicialização não tenha um custo, tem um custo. Mas o Estado, ele se, digamos, ele se foca para resolver questões mais complexas que às vezes outras poderiam ser resolvidas ali extrajudicialmente, desjudicializadamente falando. E para o judiciário, alguém tem dúvidas de que menos processos no judiciário acabam melhorando ali a atividade jurisdicional dos magistrados, do Ministério Público, menos processos, acabam possibilitando que esses atores do sistema de justiça possam se dedicar melhor a cada processo. O que acaba se confundindo também para o Estado. Mas só queria deixar claro que para o Judiciário também é importante esse movimento. Inclusive, tão importante que, como a nossa colega ali falou do Sejusc, né? Então, o Centro de Resolução Judiciária de Conflitos existe dentro do próprio Judiciário para tentar, antes que o magistrado avalie a demanda, que se tente uma conciliação. E os desafios? Todo mundo aqui já ouviu falar que o cartório, quando você vai para o cartório, você sabe o quanto você tem no bolso, mas você não sabe quanto você vai sair, né? Mas é porque o número de atos que você tem que fazer no cartório normalmente acaba aumentando o custo final ali daquela operação, vamos assim dizer. É uma coisa a se pensar. Será se num ponto ou outro vale a pena você desjudicializar? Não que todos os casos tenham essa questão de que vai aumentar custo, mas existem casos que sim. Da insegurança jurídica, em alguns casos. Os antigos já diziam que a lei é a razão sem a paixão. Então, se a lei tem essa característica, né, às vezes você trazer esse litígio para um campo extrajudicial, como por exemplo do divórcio, às vezes o divórcio acaba ressoando, quando você faz o extrajudicial no cartório, acaba desaguando de volta no judiciário por uma questão ali de falha na avaliação do agente ali que está na desjudicialização. E na desigualdade no acesso à justiça, porque no fim das contas, a justiça é um conceito, acho que, professor, mais também psicológico do que, de fato, formal. Não é uma questão 100% psicológica, mas há de se observar esse ponto também, porque a confiança da população no judiciário, embora achemos que não, existe. As pessoas gostam que o juiz... Isso, eu acho que é por conta da cultura também, né? Que a gente tem. Vamos resolver isso na justiça. Se tem uma confiança da população no judiciário, mas a gente também tem que pensar que desjudicializando, e aí é um ponto a favor, desjudicializando você consegue manter o judiciário funcionando de forma melhor. E aí fica a pergunta: um conflito resolvido é necessariamente ter um direito não observado da devida forma? Ou, num ponto extremo, violado? Isso aqui é interessante, o efeito bumerangue. Quando você pensa em sistemas para desjudicialização e eles acabam desaguando a rediscussão da matéria no judiciário, a gente tem um efeito bumerangue. Por quê? Porque a gente joga na desjudicialização para jogar longe do judiciário. E aí volta para o judiciário de novo. Ninguém aqui tem dúvidas de que, por exemplo, matéria tributária no Brasil é um litígio muito intenso hoje em dia, né? Acho que quem nunca tomou um processo de execução fiscal, não sei, o professor já tomou um processo de execução fiscal? Não sei, também não precisa dizer. Mas o fato é que é muito intenso. E vejam só, os fiscos estaduais e o federal, que é representado lá pelo CARF, tem um sistema administrativo de resolução de conflitos fiscais, né? Ou seja, tomaram uma multa aí do auditor, você vai lá e recorre no contencioso. Olha, e o contencioso administrativo tributário nem é composto só pelos auditores, tá? Há representantes da sociedade lá. Mas o que acontece? Existe esse sistema. Aqui no Tocantins tem o CAT, né? O contencioso administrativo tributário lá na Secretaria da Fazenda e da Receita Federal, o CARF, continua sendo uma alta judicialização dentro do campo tributário. O sistema administrativo do contencioso é usado. Porém,
a judicialização ainda acontece de forma intensa. Então, no fim das contas, o que eu queria dizer para finalizar a minha parte é que a gente tem uma cultura de dizer que quem pensa diferente da gente é nosso inimigo. E nesse ponto, pensar em a desjudicialização como resolvedora de todos os nossos problemas, talvez, se nós pararmos para pensar com o outro que pensa diferente disso, você percebe que é um parceiro na construção de uma solução, no fim das contas, comum, que é ninguém tem interesse de que haja conflito na sociedade. Não é bom para ninguém. Psicologicamente não é bom para ninguém. Economicamente não é bom para ninguém. É isso. Eu gostei muito desse conceito do efeito bumerangue, porque é um ponto a se pensar, né? Você pensa de uma forma de desjudicializar a questão e acaba tendo o inverso, que é mais judicialização. Enfim, é isso. Ele falou sobre a cultura que aqui no Brasil a gente tem muitas pessoas têm, de esse conflito só vai ser resolvido se um juiz resolver esse conflito. E a gente vê muito isso nos nossos juizados, porque no juizado tem a liberdade de eu poder entrar com uma ação sem um advogado. Então tem muitas pessoas que entram no juizado e escrevem a próprio punho mesmo, fazem uma inicial a próprio punho. E tem, sim, essa fama que algumas dessas ações são por coisas não fúteis, né? Porque não são fúteis, mas coisas que poderiam ser resolvidas sem ir para o judicial. Então, briga de vizinho, é porque ela pegou não sei o que da porta da minha casa. No juizado, a gente vê muitos conflitos que não precisariam estar em um âmbito ali realmente judicial, que talvez só com uma conversa tudo seria resolvido, sem todo aquele trâmite de passar pelo tudo que tem que passar para um processo ser feito. Professor, só me permite uma parte aqui. É interessante isso que você falou, porque é o seguinte: a desjudicialização no Brasil, a gente não pode dizer que falhou, porque, na verdade, nem foi implementada da forma como se devia. Vou dar um exemplo que você me lembrou da prática, né? Semana passada tinha uma audiência no escritório modelo, o professor Vinícius ia fazer, e era uma audiência de conciliação. Né? A professora pode participar da audiência? Posso, tá, passou o link para mim e tal. Entramos todo mundo na audiência. Na hora que entrou, a minha internet deu um problema, caiu. E aí vou voltar aqui. Quando eu voltei, já tinha acabado. Durou 2 minutos a audiência de conciliação. Basicamente foi: tem proposta? Não. Você tem proposta? Não. Ficou nisso. Então, assim, o professor aqui já deu vários exemplos de como a gente pode usar de técnicas para tentar um acordo, né? Não que seja uma coisa impositiva, não. É uma questão dos dois lados quererem também, né? Mas, enfim, essa operacionalização da desjudicialização, ela acaba tendo essas questões de falhas, né? Bom dia, gente. Meu nome é João Gabriel. Eu vou falar sobre o futuro da desjudicialização. Começando com a dinâmica das plataformas online. As plataformas online, elas contribuiriam como uma espécie de catalisador para o andamento processual. O tema da desjudicialização está atrelado aí nesse sentido. Essas plataformas, elas contribuiriam para a redução do tempo do processo, do andamento processual, e também na redução das custas, né? Contribuindo na economia do processo. É um dos princípios ali também do trâmite do processo. A gente tem as ferramentas de intimações eletrônicas, petições eletrônicas e das audiências virtuais, que a gente elimina nessa necessidade de deslocamento físico, e reduzindo, né, o transporte, esses custos, né, que acaba sendo desnecessário, né, com o advento da interferência das plataformas online. Agora, indo para a questão da inteligência artificial, a gente tem um auxílio, uma ajuda dela com foco na análise documental e na organização dos fluxos judiciais, e também na contribuição sobre a questão da mediação, da resolução daquele certo conflito. Principalmente quando se trata de uma demanda de contratos. Um exemplo que eu trouxe aqui é a interferência da classificação, da IA na classificação das cláusulas em modelos de com um modelo de processamento de linguagem natural, adaptados à demanda judicial, identificando as cláusulas contratuais, destacando as cláusulas abusivas e as cláusulas penais desproporcionais, e também contribui para a geração de laudos preliminares. Sobre a expansão extrajudicial, a gente tem uma dinâmica entre a desjudicialização e a expansão.
extrajudicial, que seria a desjudicialização, ela daria o ato normativo, e a expansão extrajudicial seria os efeitos práticos desse ato normativo. Um exemplo que eu trouxe foi a lei que admite a concessão, o divórcio consensual das partes, contribuiu para mais de 1,2 milhões de divórcios desde a instituição da lei, e que demonstra, né, essa efetividade, né, essa dinâmica entre essa contribuição que a gente tem por meio da expansão extrajudicial, aumentando também o trabalho dos cartórios, né, dos atos das mediações e etc. A gente tem também o provimento sobre o e-notoriado, que digitalizou os atos do cartório, contribuindo para mais de 15 milhões de atos de cartório por ano. A gente tem também aquilo que eu falei anteriormente sobre as plataformas online, o atendimento remoto, né, que a gente acaba resolvendo algumas demandas sem precisar sair de casa, né, por meio de uma audiência que a gente pode fazer em casa, mais tranquilo. Essa era a conclusão, né? A gente tem o resumo do que os nossos colegas apresentaram. A gente tem a redução da sobrecarga do judiciário, a gente tem a garantia das soluções mais rápidas e acessíveis e o fortalecimento do papel dos cartórios, das plataformas digitais.